Hoje eu estou aqui com uma mulher inteligentíssima, mãe de uma princesa e de um príncipe e uma excelente advogada. Vai conversar conosco sobre o mercado imobiliário e nos dizer tantas situações que acontecem, muitas vezes boas ou não tão boas, mas que todas com certeza têm solução. Isabela Bergamasco. Bom dia, minha querida. Bom dia, Michele. Vamos conversar um pouquinho sobre o dia a dia nesse setor jurídico no mercado imobiliário? Vamos lá. Eu gosto de separar essa situação. Eu, corretora, sei muito bem o papel que eu preciso fazer e muitas vezes tu auxilia, né, com a tua parte jurídica, que é extremamente necessária, mas deixar para o advogado aquilo que é dele, né? Eu não sei como é que tu passa isso no mercado imobiliário, já que é o teu foco, né? Cada um na sua função, a gente forma um time, né, para dar segurança jurídica para todos os clientes, né? Então, é extremamente necessária a assessoria jurídica numa compra e venda, né, numa locação, para que o cliente esteja realmente seguro do que ele está fazendo. Isa, onde te dá mais demanda? A parte da locação ou a parte da venda, quando se fala em contrato? Com certeza a parte da locação. Locação tem muitos detalhes, né? É um contrato que se estende ao longo do tempo. Uma compra e venda, por exemplo, a gente fecha num momento único, né? O pagamento geralmente é feito, não se estende muito, né? Geralmente é feito de uma vez só, ali em questão de meses, talvez. Agora, a locação é um contrato que se estende, que o serviço está sendo prestado continuamente. Inquilinos, geralmente, têm muitos direitos, né? Porque a lei do inquilinato, ela é bem protetiva ao inquilino. E dependendo do perfil da pessoa, ali se cria bastante demandas, né? Bastante instabilidades e necessidades. E tem algo assim, acredito, só uma curiosidade, tem algo dentro da tua profissão, dentro da parte jurídica que tu gosta mais? Essa demanda eu gosto muito. Eu gosto mais de compra e venda, para falar a verdade, né? Muito mais de lidar com os fechamentos de compra e venda, de analisar a segurança jurídica do imóvel, né? Se ele está, quando ele é posto no mercado, se ele está realmente seguro para que o comprador adquira, né? E essa parte é que mais me brilha os olhos, né? Estar numa mesa auxiliando, né? Não negociando, porque essa parte é do corretor, mas auxiliando na segurança daquele contrato que está sendo confeccionado e posteriormente assinado, me deixa muito feliz. Tem alguma parte assim muito cômica que tu já passou nessas situações? As situações mais cômicas que eu já passei e ainda passo, geralmente envolvem os negócios onde as partes estão emocionalmente abaladas com aquele negócio, né? Às vezes o imóvel aparece com uma irregularidade, mas é uma irregularidade sanável, né? Só vai ter que esperar um pouquinho para fechar, talvez, porque a gente vai ter que sanar aquilo, mas aí aparece isso, as partes ficam realmente instáveis, né? Vendedor, que talvez até já sabia que aquilo travaria o negócio, fica assim. O comprador também já fica instável, né? Não confia muito, mas por mais que a gente explique, né? Não, isso aqui é sanável, a gente vai conseguir liberar esse imóvel para negociação. Vamos fazer o contrato enquanto isso, porque é possível. Eles ficam muito abalados, eles às vezes até, né, nos xingam, né? Então, essas situações acabam gerando um jogo de cintura, uma aflição, até desnecessária, né? Mas é uma coisa que acontece recorrentemente. Eu acredito que isso se dá muito pela intenção de que, ao longo desses 25 anos que eu já estou me encaminhando de profissão, as pessoas elas querem vender o seu imóvel. E aí tem um comprador que quer comprar.
Eu geralmente passo por isso. Eu peço toda a documentação. Aí, em uma das análises até, tu já me auxiliou também, que essa é a forma correta de fazer, né? Porque como analista de documentação, tu tem essa atenção total, né? E aí eu digo, um exemplo, né? Senhor João, nós precisamos então de toda a sua documentação. Tá, mas tu já tem cliente? Então, eu vou trabalhar as possibilidades depois da documentação. Tá, mas tu não tem nenhum interessado? Não tem como eu ter um interessado para um imóvel cuja documentação eu não analisei. Claro, a minha análise, ela é de corretora, né? Quando eu fiz a faculdade, eu aprendi a parte jurídica, mas não como você que é advogada, né? Você se formou totalmente para isso, né? E aí eu sei o básico e o básico que tem que ser feito dentro do mercado imobiliário. Depois a gente passa a parte dos advogados, né? E muitas vezes fica aí, porque a pessoa ela não entende que entre botar o imóvel para vender e vender o imóvel, acaba acontecendo muitos intempéries ali por conta da documentação. E aí não como você disse, é sanável, ou seja, tem solução, mas existe o processo. E o processo da compra e venda, ele muitas vezes não é respeitado porque a pessoa quer receber, porque o comprador quer morar, né? Então, isso é algo que dentro do mercado imobiliário, ele sempre gera, não vou dizer assim, um desconforto total, mas os ânimos, eles acabam, né? Sim. Se elevando ali, né? Mas até a pessoa entender que vale a pena. Vale a pena. Como é que vai vender um imóvel que a documentação não está ok? Alguma hora vai dar BO, né? Vai. E, na verdade, faz parte do dever de diligência do corretor, né? Está no código de ética de vocês, que vocês precisam fazer esse levantamento anterior à disponibilização do imóvel para venda, né? Então, geralmente, o próprio vendedor, o imóvel está ali há muitos anos sem movimento na matrícula, né? Ele tem uma dívida que talvez ele nem saiba que ele tem essa dívida, por exemplo, né? E aparece uma indisponibilidade nesse imóvel quando vai pegar a matrícula, que teve origem nessa dívida, né? Pronto, já é o suficiente para se alterar, porque como tu disse, ele quer vender amanhã o imóvel, né? Vamos analisar qual foi a origem dessa indisponibilidade, né? Vamos analisar. Por exemplo, eu já tive inúmeros casos onde a indisponibilidade não foi possível baixar, mas tive outros inúmeros que foi possível, entendeu? Por exemplo, se originou num processo trabalhista que já está finalizado, já foi extinto, teve acordo, já está tudo pago, mas a indisponibilidade está ali ainda. Então, vamos pedir para baixar. Foi uma falha de comunicação entre judiciário e cartório, que é só questão de protocolar o cancelamento. Cancelou em 15 dias, pronto para venda. Já tive situações onde era execução fiscal, o vendedor nem ficou sabendo, o proprietário nem ficou sabendo que foi gravada aquela indisponibilidade no imóvel. Mas a dívida está muito alta, eu não consigo pagar agora. Então, o que vamos fazer? Vamos embutir o valor dessa dívida no valor do negócio e o comprador quita, né? O comprador quita a fim de liberar esse imóvel para transferir para ele. Não quero, então não tem jeito. Não vai conseguir transferir. Na verdade, Isa, o que acontece muitas vezes e o que é uma pena. Antigamente, vou falar por mim, do tempo que eu me formei como corretora, a gente vendia e o advogado resolvia tudo. A gente vendia e o advogado resolvia. Eu sempre fui muito curiosa dessa parte documental, desde o início. Hoje, não. É muito mais abrangente. A gente precisa ter isso. E eu tenho gosto por ter isso, né? Por procurar, por entender. 100% da documentação eu consigo analisar? Nem sempre, mas para isso tem a parte jurídica e a gente é tranquilo quanto a isso. O que acontece muitas vezes é que, essa é a minha condição, essa é a minha forma de cuidar do imóvel. Todos os demais colegas de profissão deveriam ser assim. Sim. E aí ainda tem aqueles que na caminhada
não tem o conhecimento que é devido e talvez não tenha um amparo jurídico, e aí aquele mesmo cliente vai lá e a pessoa vende e lá na frente vai dar um problema. Aí sempre a culpa é de quem? É do corretor. O corretor que resiste em fazer a parceria com o advogado, ou às vezes as próprias partes, né? Porque tem parte que não quer a assessoria do advogado. Para que eu vou gastar com isso? Mas aí lá na frente vai descobrir que não vai conseguir fazer a escritura, não vai conseguir registrar e vai ficar no contrato de gaveta, né? Exatamente. Corretor realmente ético não faz contrato de gaveta, né? Acompanha até o registro. Dentro do mercado imobiliário, quais são os assuntos, se é que pode-se dizer assuntos, frequentes dos clientes que te procuram ou dos corretores que te procuram? Geralmente, quando aparece uma irregularidade no imóvel, né? Aí a gente tem que analisar se essa irregularidade é sanável ou não é, né? Se a gente consegue regularizar o imóvel. Porque o que a gente entende como irregular? Um imóvel que não está apto para ser transferido para outra pessoa, certo? Então, qual é o tipo de irregularidade? É uma penhora que está gravada ali no imóvel que a gente consegue baixar? Vamos atrás desse processo e vamos analisar a possibilidade de cancelamento dessa penhora para liberar o imóvel. É uma situação onde o vendedor, né, do imóvel só tem a posse, né, comprou de contrato de gaveta, vamos avaliar a possibilidade de fazer um uso capião, né, porque isso não impede dele negociar o imóvel. Se existe todos os requisitos para fazer um uso capião, ele pode vender e esse comprador estar no polo ativo desse uso capião, entende? É uma irregularidade sanável, ainda que demore um pouquinho. Agora, existem irregularidades insanáveis, que é onde a gente não recomenda a aquisição do imóvel. Por exemplo, te perguntar isso. Por exemplo, um loteamento irregular. Né? O loteamento irregular não depende das partes, a regularização. Sim. Então, aí trava. Não é recomendável que se prossiga com isso aí, porque todo mundo pode ter um problema sério, corretor, todo mundo. E quando que o cliente, né, que vai analisar a documentação, ele sabe que o loteamento está irregular? Quando não tem registro no cartório em andamento, né? Existe um loteamento irregular, né? Conforme a lei de parcelamento do solo, né? Onde o loteador vai lá, faz todo o estudo, o levantamento. Existe a parte da prefeitura, a parte do cartório. Então, quando toda essa documentação está pronta, né? Ele é até obrigado a informar na documentação que existe o processo de loteamento em trâmite, então a gente vai avaliar isso, assim como na incorporação também, né? É algo que eu passo muito no mercado imobiliário. Eu sempre oriento o meu cliente, tu falou ali, né? Tem que ter a devida matrícula. Sim. Né? No cartório. E muitas vezes as pessoas vêm aqui para eu vender um terreno deles, e aí eu vou pegar a matrícula e não é a matrícula do terreno. É a matrícula mãe, é a matrícula da área inteira. Mas a pessoa que é leiga, ela olha o contrato, olha a descrição do lote e tá tudo certo. E na verdade não tá. E geralmente esse é um contrato de gaveta. Existe uma matrícula mãe, existe uma fração ali dentro daquela matrícula mãe, onde em determinado momento o proprietário vendeu e alguém possuiu aquela área durante muito tempo, foi vendendo, foi vendendo, foi vendendo. Esse é um caso clássico de uso capião, por exemplo. É uma irregularidade que dá para regularizar, dependendo se preenche os requisitos. Depende se toda a área realmente ela está favorável, porque existe, né? Existe aquele que tinha 20, 30 lotes, já vendeu, as pessoas estão morando, né? Mas houve um caso gravíssimo aqui em Araranguá, e eu não fiz parte dessas vendas, porque eu nunca entendi o início, meio e fim daquilo ali, né? Não estou questionando quem vendeu, não é sobre isso. É sobre a segurança que tu não sente para fazer a venda do imóvel. E daí, quantos que compraram, e aquela matrícula era uma matrícula mãe, né? Porque se fosse matrícula do imóvel, ninguém tinha passado por isso, sim, e até hoje está ali. Claro que depois ainda afetou muito mais, né? Porque
foi vendido várias vezes o mesmo lote, mas assim, eu sempre oriento a quem me procura como corretora. Michele, eu quero colocar para venda. Eu não pego daí para vender. Não, tá ali, tem a matrícula da área total. E como é que tá essa área total? Não, mas a pessoa me diz que vai fazer. A pessoa dizer, como nós somos uma cidade um pouco menor, ainda se acredita muito nessa situação da palavra. Mas e você vai confirmar, já que é o teu ramo, né? Nós precisamos do que está no papel para poder efetuar a venda. Isso aí, ainda que o loteamento, o processo de loteamento esteja em trâmite, é possível analisar essa documentação, ver se realmente está em trâmite, né? Sim. O ideal, obviamente, é que se venda, né, só na hora que finalizar e forem individualizadas as matrículas, né? Mas é possível ficar ali analisando, né, em cima, com uma certa frequência em cima desse processo, né? Dependendo do quão grande é o interesse, para ver se realmente está travado em algum lugar ou se está andando, né? Porque nos órgãos aí, cartório, prefeitura, às vezes é um pouco burocrático, demora um pouco, mas convém analisar tudo isso aí, ir lá dentro da prefeitura, ver como é que está, que a gente tem direito à informação, né? Pela lei de transparência, então eles são obrigados a informar em que pé que anda esses processos para a gente se assegurar. Então, para quem é comprador, me dá assim nos dá, né, algo sobre pontos de segurança para se comprar um imóvel. Primeiro de tudo, levantar a documentação do imóvel, né, que se o comprador estiver assessorado por um bom corretor, esse corretor já vai ter todos os documentos do imóvel, né? Então, analisar toda essa documentação, ver se o imóvel está realmente liberado para a transferência, né, posterior. Se tem alguma coisa que trava essa transferência, ver se dá para sanar, se não dá, como é que vai ser. Às vezes, é uma dívida do vendedor que dá para embutir no valor da negociação, né? E o próprio comprador arca com essa dívida para poder baixar, que a gente faz muito esse tipo de negócio, né? Imóvel que tem dívida, comprador assume e dá tudo certo. Então, documentação é essencial. Nosso papel como corretor, a questão da ética nos chama a atenção para a gente estar prestando atenção na documentação. Há um tempo atrás, tinha uma placa na cidade, não compre nenhum imóvel, acho que era mais ou menos sem um advogado. Lá na OAB. E aí eu pensei assim, você não pode comprar nenhum imóvel, ou não deve comprar nenhum imóvel sem um corretor. Também. Por quê? Porque o corretor, ele tem o papel de te servir e de fazer valer o documento que está ali. Né? Hoje já está muito diferente. O CRESSE, que é o órgão que cuida da classe dos corretores, ele vem a cada dia mais chamando os corretores para que eles fiquem, sim, responsáveis por aquilo que eles estão intermediando. Isso. E agora eu quero te perguntar sobre um assunto que, para mim, é muito polêmico e eu vejo demais na nossa cidade e gostaria que isso se encerrasse. Frequentemente eu vejo construtoras fazendo negócio com clientes, abandonando essas construções. Daqui a pouco eu vejo outra construtora fazendo negócio com o cliente, abandonando construções. Como que o cliente comprador ele pode se precaver quanto a isso? A assessoria de um bom corretor, né? O corretor está no mercado todos os dias, sabendo as informações, tendo as informações em primeira mão sobre a idoneidade das construtoras, das incorporadoras. Então, ele sabe o que é seguro, o que não é, e também, aliado ao corretor, uma assessoria jurídica para avaliar o histórico judicial dessa empresa, né? Ver se ela tem muitas ações, quais são os motivos das ações, né? O histórico jurídico também, que o judicial é diferente de jurídico, né?
qual é o regime que ele está fazendo, que a construtora está fazendo aquela incorporação, aquela construção, né? Porque existem regimes tributários que são mais seguros, né? Então, avaliar todos esses pontos num trabalho concomitante entre corretor e advogado. Que interessante, né, Isa? Então, o importante e necessário é que toda pessoa tenha uma assessoria de um bom corretor. Faz análise desse corretor, né? E eu acredito que se ele for um bom corretor, juntamente com ele tem uma assessoria jurídica. Porque acredito que é isso que o mercado imobiliário ele precisa para apresentar tanto para o vendedor quanto para o comprador, né? Não tem outra situação. Com certeza, Michele. O alinhamento entre corretor e advogado e assessoria jurídica é fundamental para que todas as partes envolvidas nos negócios tenham segurança. Ô Isa, conta para mim, com relação à reforma tributária, que já foi anunciada, muitas perguntas, muitos medos, especulação, com relação ao mercado imobiliário. Eu sei que vão ter alguns pontos, eu quero que fique bem à vontade para esclarecer ponto a ponto. Mas o que isso vai impactar nos negócios junto ao mercado imobiliário? A reforma tributária, Michele, ela vai atingir especialmente quem tem atividade econômica com compra e venda de imóveis. O comprador comum, que adquire só uma vez ali ou duas para morar, não vai ser muito afetado. O que vai acontecer? ITBI e imposto de renda vão continuar sendo cobrados, assim como é com quem transfere imóvel e tem renda, né, ganho de capital com o imóvel. Mas agora vai ter outro imposto para quem tem atividade econômica com bens imóveis, que vai incidir no valor do imóvel, que é o IVA, né, o Imposto sobre Valor Agregado, que vai ter dentro desse Imposto sobre Valor Agregado, vai ter o CBS e o IBS. Então, um é de nível federal, outro de nível estadual e municipal. Então, o que vai acontecer? Quem tem renda recorrente com o compra e venda de imóveis, vai ser bem afetado porque vai incidir mais um imposto sobre esse imóvel. Quem compra vez ou outra, né, não vai ser atingido, mas o custo total do imóvel, dependendo de onde vem esse imóvel, vai modificar, né? Por exemplo, vai vir de uma construtora que tem atividade econômica no ramo imobiliário, o custo total vai aumentar devido a esse novo imposto. Então, para aquele comprador que às vezes que não tem atividade econômica, também vai ser afetado, só que dessa forma e não recorrentemente, especialmente construtoras, incorporadoras, empresas do ramo imobiliário, porque elas têm a atividade fim a compra e venda de imóveis, né? Então, isso quer dizer que aquele comprador eventual também vai ser atingido, mas não atingido de forma recorrente, vai ser atingido com aquele valor global que vai aumentar, né? Agora, quem tem a atividade fim, não só empresas, né? Às vezes, uma pessoa trabalha com isso, né? Um investidor trabalha com compra e venda de imóveis, também vai ser afetado bastante com a reforma tributária. As empresas do ramo imobiliário, agora, antes mesmo da vigência da lei, da reforma tributária, elas já podem reestruturando os seus contratos para poder vislumbrar essas situações futuras, né? Um bom contrato vislumbra até o aumento de imposto futuro. Eu acredito que vai se falar muito em reequilíbrio contratual futuramente, né? Na vigência da lei, porque existem contratos já assinados que vão ser atingidos pela reforma tributária e as partes vão buscar, né, dependendo do valor do negócio, as partes vão buscar um reequilíbrio porque vai ficar oneroso para alguém ali. Então, advogados têm que estar preparados, corretores têm que estar preparados, né, porque a parte geralmente vai buscar o corretor que vendeu, para que se negocie esse reequilíbrio contratual, né? Judiciário também tem que estar preparado.